você não despertar para o seu chamado, você retrocederá. É exatamente isso. Você vai retroceder. Você que é chamada por Deus. Você que tem um propósito claro. Deus já botou isso claro na sua vida. Você que sabe que tem muito mais para entregar, muito mais para fazer, muito além do que está dentro de uma igreja, muito além do que está dentro da sua casa, muito além do que está apenas trabalhando por trabalhar por dinheiro. Se você não despertar para o chamado que Deus já colocou no seu coração, mulher, você vai retroceder. E não é só em uma área da sua vida, são em várias. Você que tem chamado, você que sabe que Deus quer usar o seu produto, o seu serviço ou o seu conhecimento. Você precisa despertar agora, hoje, tá? Hoje, nós vamos falar hoje sobre abordagens, tá? Claro que aqui aborda é um policial, mas nós vamos aprender como abordar como uma profissional, abordagem para vender. Você sabe o que é uma abordagem? A abordagem é seu meio de garimpar as vidas, de ir atrás de vidas. A abordagem é o seu meio, tá? Nós vamos começar daqui a pouco uma oração. Mas nós precisamos sermos tocados por Deus. Nós que buscamos colocá-lo em primeiro lugar. Ou nós que temos um chamado diante de Deus. O nosso produto, o nosso trabalho precisa tocar outras vidas, tá? E se você não assumir isso hoje, meu amor, coitada de mim você. Cuida de você, né? Eu tô no meu propósito, eu tô seguindo. Nós precisamos aceitar, assumir. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Sejam todas muito bem-vindas que for assistir agora, ao vivo ou depois. Como iniciei, Joana, eu falei, se você não despertar para o seu chamado, você vai retroceder. E essa foi a experiência que eu tive. Mas antes eu vou fazer uma oração, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, no nome santo de Jesus, Pai, me apresento diante do Senhor, Pai. O Senhor que é o general de toda a batalha, o Senhor que é o Senhor dos exércitos, me apresento diante do Senhor, Pai, para dizer, Pai, eis-me aqui, Pai, a tua filha, para ser capacitada, como o Senhor já me capacitou até aqui, mas também para ser capacitada até onde o Senhor quiser me levar, Pai. Capacite cada uma que estiver nessa live, antes ou depois. Senhor, capacite, Pai, as tuas filhas, Pai, que elas venham se apresentar ao grande exército do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, do maior general de todas as batalhas, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, venha convencer as tuas filhas daquilo que o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Não confio no meu próprio entendimento. Me guie, Senhor, me guie conforme a sua santa vontade. Porque a vontade do Senhor é santa. A vontade do Senhor é santa. E na minha trajetória, como eu iniciei aqui, se eu e você não avançarmos no nosso chamado, nós vamos retroceder. Outro dia eu tava falando com uma amiga, eu falei assim, olha, Luana, o nome dela é Luana. Luana, se eu não vivo o chamado do Senhor na minha vida, a minha casa retrocede. Eu retrocedo naquilo que o Senhor já me fez vencer. Porque tudo aquilo que nós vencemos em Deus é para ser multiplicado, é para ser levado adiante. Se a gente não usufrui daquilo que Ele nos confia, daquilo que Ele nos entrega, se a gente não toma posse das terras que Ele nos confia, na nossa casa, nossos filhos, nossos maridos, nossos negócios, se a gente não toma posse e avança, a gente vai retroceder, porque Deus é um Deus de propósito. Ele não te confiou esse marido, esse filho, Ele não te confiou essa casa, esses dons, esses talentos, para você guardar no potinho. Isso é um grande tesouro do céu para a terra. Deus só confiou em você projetos, em mim projetos, para que a gente lance sobre a terra como sementes do céu. E é Ele que vai dar o crescimento à medida que você regar, à medida que você lançar e regar, e cuidar, e declarar, e profetizar com a sua boca
cresça projeto, cresça minhas vendas, cresçam isso, cresçam aquilo, cresça meu filho, cresça meu marido, cresça, seja multiplicado meu talento. Nisso tudo o Senhor nos confiou para a gente levar adiante. São tesouros que o céu nos confiou e isso não pode ficar guardado no potinho, no potezinho assim, ó. Não pode, depois ainda tampar, não podemos. Tudo que o céu te confiou precisa ser lançado sobre a terra, precisa ser regado, lançado, multiplicado. E se eu e você não estivermos fazendo isso, é porque o nosso coração está duro, está petrificado e precisa ser quebrado. Quantas vezes for necessário, ele vai quebrar, porque quem tem chamado não tem escolha mais. Quem tem chamado já escolheu lá atrás quando batizou, escolheu lá atrás quando disse: Senhor, muda minha história, Senhor, eis-me aqui. Ou às vezes até a sua mãe, a sua avó apresentou a sua filha, então você não tem mais escolha. Quem tem chamado não tem escolha. Ou vai acabar no barco como Jonas, lançado para uma baleia, um peixe, e você vai ficar cativa, porque aquilo que o Senhor te confiou não é seu. Não é seu para você engolir sapo. Não é seu para você ficar engolindo e deixando que a glutonaria tome conta. Não é seu aquilo que Deus te confiou. Isso precisa ser lançado, isso precisa ser multiplicado, isso precisa ser regado, isso precisa ser derramado em outras vidas. Deus nos confiou vidas. E quando a gente vai para abordar um cliente, nós estamos garimpando, nós estamos indo atrás de tesouros. Abordar é o que o policial faz. Nós vamos além, nós garimpamos, nós vamos atrás onde tem ouro, porque ouro, N, nós vamos atrás de vidas. Nós vamos atrás de oportunidades, nós vamos atrás de pedras preciosas, de esmeraldas, de rubis, porque o valor da mulher vale muito mais do que os mais puros rubis da terra. Por isso nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar quietas, nós não podemos nos contentar. Existem tempos, ciclos, estações, mas o Senhor está despertando mulheres, é agora, é nesse tempo chamado hoje, é nessa geração chamada agora. E quando a gente abordar, quando a gente garimpar, quando a gente for atrás de clientes, nós vamos para verdadeiramente, genuinamente, nós estaremos indo atrás de pessoas que querem cura. E é isso que o seu produto faz. E você vai esconder a cura que Deus já fez na sua vida? Você vai ser egoísta a ponto de não derramar na vida do outro todo esse dom, esse talento, toda essa potência que Deus, essa bomba do inferno que Deus já te fez? Eu e você não podemos esconder. O que vem do céu é para a eternidade. Quando você for abordar, você vai estar garimpando. Você vai ser como um garimpeiro do céu, um semeador do céu. Você vai buscar os ricos tesouros que Deus já derramou nesses vasos de barro. Mas essas pessoas que Deus tem para te confiar, te entregar, não só a mim confiar, mas a ti confiar. Essas pessoas, quando serem curadas através da sua vida, libertadas através da sua vida, vai vir para fora o tesouro do céu. Vai vir para fora o tesouro, o ouro que é o próprio Criador. Essas pessoas vão ser curadas através da sua vida, mas se você se cala, se você fica com medo, com covardia, como disse Deus a Gideão, manda embora os medrosos, os fracos, os covardes, manda embora. Mas Deus está te chamando hoje, eu não quero te mandar embora porque eu te escolhi. Você que não sabe na força e coragem que eu coloquei em você. Mas você precisa se posicionar hoje, se apresentar na mesa do rei. Você precisa se apresentar e falar: rei, o que eu preciso ser curada hoje? O que eu preciso ser transformada hoje, rei? Para eu ir lá atrás das minhas clientes, abordar com segurança. A abordagem, quando você não aborda pessoas, você não aborda oferecendo um produto. Você aborda perguntando: oi, tudo bem? Como é que você está?
Como é que você precisa se preocupar com as pessoas de forma genuína? É só isso. Olá, tudo bem? Eu tenho um monte de abordagem aqui no meu direct. Olá, tudo bem? Um monte. Todo mundo sabe que eu abordo apenas assim. Olá, tudo bem? Contextualiza. Fala de onde você veio. Traga algo em comum, rapó. Tô entregando tesouro hoje, hein? Tô entregando tesouro. É assim que te aborda. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô vindo, contextualiza, diz de onde você tá vindo. Traga algo em comum com essa pessoa. É o que? Ela tem um filho? Fala, olha, eu também sou mãe. Olá, tudo bem? Eu sou da empresa tal. Eu tô vindo do lugar tal. Eu vi que você é mãe também como eu. Elogie essa pessoa. Traga o sentimento de validação. Mas não vai ser bajulada. Não traga bajulação, não, que as pessoas não são bobas. E bajulação não é de Deus. Traga algo valioso, uma validação de verdade. E aí você pergunta, como é que você está? Como é que você está hoje? Você que está aqui online ou na gravação. Como é que você está hoje? Ouça a pessoa. Quais têm sido as suas dificuldades nessa área? Eu pergunto o quê? Nas vendas do seu negócio, depois que a pessoa respondeu. E ali você começa o relacionamento de interesse genuíno. E aí a pessoa vai trazer um monte de problema na vida delas. Abordar é garimpar. Abordar é ir atrás de tesouros. Abordar é ser semeador. Abordar é ir atrás de pessoas, de vidas que realmente precisam. Não que merecem. Elas precisam daquilo que você carrega. Elas são um barro, um vaso de barro como você. Mas que carrega um tesouro valioso. Mas essa pessoa às vezes não sabe que tem um tesouro valioso. Porque ela está bloqueada. Ela está com medo, ela está doente na alma. E você sabe que você carrega o remédio, o tratamento para a cura dessa pessoa. E você faz silêncio. Porque se você tem o produto, seu produto é o que? O remédio. Às vezes é um tratamento intensivo para a doença que está na vida da outra pessoa. E você se cala, você não vai dar o medicamento que essa pessoa precisa. Você não vai levar a cura que essa pessoa precisa. E Deus, quando Ele quer usar você, Ele cura pela raiz. Ele quer curar você pela raiz, a outra pessoa pela raiz, e assim diante pela raiz. Como Ele fez com Jó. Se eu não me engano, 19:10 diz assim: o Senhor tirou as minhas esperanças como tira de uma árvore. Às vezes a pessoa não vai gostar do tratamento, porque quais são as esperanças de uma árvore? A esperança, aquilo que ela espera acontecer de bom, continuar tendo vida, são as suas raízes. As esperanças de uma árvore são as suas raízes. E às vezes você vai precisar futucar a dor. Tirar as esperanças, falar, olha, se você continuar desse jeito, quando a pessoa traz as dificuldades dela, você fala. Se você continuar desse jeito, eu falo pra você agora, se você continuar desse jeito, procrastinando, esperando o tempo certo pra você vender, esperando a condição perfeita, se Deus tá falando com você agora, hoje, nesse tempo, nessa geração, a gente precisa aproveitar o time de Deus que passa. O time é perfeito. O tempo é agora, é hoje. Isso se chama Kairos, é o tempo de Deus. Ele se apresenta nas oportunidades que Ele vem trazendo, não as bandejas do inferno, que vão lubridiar você ao sucesso, a mamon, as riquezas da terra. É muito além disso. Deus quer nos dar riqueza terrena? É claro que Ele quer. Os planos dele são de paz, são de bem. Esses são os planos do Senhor, de nos dar no fim que nós sonhamos. Mas antes nós vamos precisar o quê? Aprender a colocá-lo no primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar aqui? É entregar as nossas fraquezas, os medos. Qual é o medo hoje que você tem na hora de abordar? O que te deixa insegura na hora de abordar uma cliente? Um cliente? É isso que você precisa. Se é falta de cognição, conhecimento técnico, estuda, aprende. Eu tô aqui para isso na questão tanto de estruturar uma mentoria quanto na parte técnica de vendas. Mas vai ter fraquezas que você vai ter que apenas entregar ao Pai. Vai ter fraquezas que você vai precisar entregar ao Pai para você gerar venda e a venda
cura outras vidas quando você vende. Cura, você pode ofertar, mas você também precisa vender para que isso patrocine também o propósito. É necessário. A venda não vem do inferno, isso é mentira. O dinheiro também não vem do inferno, apesar de ser inimigo de Deus. É criação do Senhor. Só que a gente não ama mamão. A gente usa mamão e bota debaixo dos nossos pés. Isso que é o dinheiro. O dinheiro é o seu servo, é o meu servo. O dinheiro é aquilo que a gente usa para abençoar outras vidas, para abençoar a nossa casa, a nossa vida também, trazer conforto. E não é pecado, não tem nada de pecado. Você tem uma coisa que o Senhor nos ensina, é o tal do 7º dia que está em Jesus. É o desfrute, que não está no dinheiro, mas que proporciona assim momentos de descanso. Não tem que apenas, vou trabalhar agora de manhã para poder comprar uma marmita, comer, e é isso que eu vou comer o resto do dia. Em que momento você vai descansar? Em que momento você vai desfrutar? Então, quando a gente aborda um cliente, a gente está levando cura para que essa pessoa vá além da sobrevivência, para que a gente vá além da sobrevivência. O Senhor tem uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. A começar entregando. O espiritual está também decidir viver pela fé. Abordar a pessoa, aborda 1, aborda 2, aborda 3. E você e eu precisamos começar a ver isso como uma oportunidade de evangelização. Uma oportunidade de cura, de libertação para quem já é cristão. Essa é a nossa chance de vivermos a grande comissão. Só que Deus está permitindo que a gente o quê? Use os talentos, os negócios, para podermos alcançar outras vidas. Abordar é você garimpar, é você ir atrás de vidas. E na oportunidade a pessoa às vezes não vai comprar de você. Mas às vezes uma palavrinha vai virar 1000 chaves na mente da pessoa. Já vai mudar a posição dela, a postura dela, a vida dela. Quando você vê aproveitar a oportunidade e falar do nome santo de Jesus. E falar na palavra diz assim assado. Você quer saber mais? Às vezes você não vai vender um produto, mas vai vender o quê? A palavra. Porque é isso que Pedro fez quando ele curou o coxo em Atos 3. Ele falou assim, olha, ele queria dinheiro. Ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É isso que a gente faz quando a gente vende. É isso que a gente faz quando a gente aborda as pessoas. De forma genuína, com a motivação certa, com o coração alinhado. Uma palavra pode mudar tudo, sim, Fran. Uma palavra que você liberar pode mudar tudo na vida de uma pessoa. Nós vamos sim vender, procurar vender, mas com a motivação de ajudar as pessoas. E o lucro, o faturamento é apenas uma consequência. Porque Deus está nos chamando não para sermos empresários como o mundo é. Com a motivação apenas no dinheiro. Mamão não é, nós não somos servos de mamão, mamão é o nosso servo. E nós servos de Cristo. Essa é a verdade. E quando por que é importante então você abordar? Primeiro lugar, motivação alinhada com o coração de Deus. Primeiro lugar é o quê? Quando a gente aborda, a gente está buscando vida, estamos sendo pescadoras, lançando a nossa rede para vir os peixes que são primeiro de Cristo, primeiro dele, aleluia. E depois nós vamos ter a oportunidade de curar almas, vidas, gerar libertação, gerar cura. E a venda do nosso produto é uma consequência de que realmente reconhece que esse produto é para ela, é para ele. Mas vão ter aqueles que não vai ser um produto, vai ser uma palavra que você vai liberar, que vai desatar o destino dessa pessoa. Porque você é o barro, você é um vaso de barro que carrega tesouros eternos. Mas precisa transbordar. E você só vai transbordar quando você for fiel no pouco. Não vem com essa história, eu vou esperar ficar cheio, eu vou esperar o momento, eu vou esperar. O convite de Deus é fidelidade no pouco, para no muito eu e você sermos acrescentadas. Meus primeiros vídeos eu era gaguejando. Olhando só pra minha cara, não pra câmera, que agonia que dava. Não tem problema. A gente vai desenvolvendo. Eu tenho muito pra aprender. Eu tenho muito pra desenvolver.
Mas eu já desenvolvi aquilo que eu iniciei na fidelidade do pouco. E olha que era pouco mesmo. Eu mal conhecia o significado da palavra coach. Eu mal conseguia entender o significado do que era a palavra chamado. Mas o Senhor me chamou. E o Senhor está te chamando hoje. Se você não abordar, você não vai vender. Se você não abordar, você não tem nem galardão no céu. Você não vai ter galardão no céu. Nem isso. Por que você não vai ter galardão no céu? Porque você não vai estar indo atrás de pescar vidas. Você não vai estar indo atrás de transformar vidas. É apenas uma conversa, um bate-papo. Ainda não é a apresentação do seu produto. Se você iniciar uma abordagem querendo apresentar o seu produto, o seu trabalho já de uma vez, você vai assustar a pessoa e ela não volta nunca mais. Você precisa se importar em se relacionar genuinamente com as pessoas. Você precisa amar mais o outro do que o seu próprio umbigo. Porque se você não abordar, além de não ter galardão, você não vai vender. Você não vai ter conforto, você não vai ter nem a provisão do dia a dia da sua casa. Por mais que, biblicamente, o papel principal é do homem. Mas tem muitas mulheres que não têm um marido. E aí? Como a samaritana. Nós precisamos vender. Nós precisamos... Além de a gente não poder ajudar outras vidas, além de negar o remédio que nós carregamos, que Deus te deu sim, tá com você. Não tem faturamento sua empresa. Ela nem começa. E ela precisa iniciar. Ou ela precisa o quê? Continuar. E como a gente faz isso? Como eu falei. Primeiro, vencendo as nossas fraquezas. Entregando ao Senhor e falando, Senhor, eu sou fraca nisso. Não ia abordar. Você vai estudar. Você vai treinar. Você vai se lapidar. Você vai ser fiel um pouco para não muito ser acrescentada. Tá? Mas aquilo que tem de fraqueza interna, emocional, além de buscar ajudas especializadas, porque o que você precisa também é desbloquear isso. Depois que você desbloqueia, vai ficar fraquezas. A dor do bloqueio vai embora, o que doía. Vai embora. Você ressignifica aquela memória. Mas depois vai vir o quê? Depois vai vir fraquezas que Deus não vai tirar de você, como não tirou um espinho na carne, como não tirou de Paulo. E esse espinho, você vai precisar aumentar o seu nível de comprometimento com o Senhor, de fidelidade com o Senhor e falar, Pai, a sua palavra fala que quando eu sou fraca é que eu sou forte. Então eu te entrego agora a minha fraqueza. E quando você entregar a fraqueza, ele vai poder ser a sua força. Mas é uma decisão somente sua. E depois vem a técnica. Depois vai vir a técnica. E na técnica, eu tô aqui para treinar você. E na técnica, você tem milhares de opções no mercado para ser treinada. Porque a abordagem, ela só inicia aqui pelo direct. Olá, tudo bem? Como é que você tá? E aí, amiga, quanto tempo? Não precisa nem falar a palavra amiga, mas é como se fosse uma amiga que você não fala há muito tempo e que você precisa o quê? Reconhecer, conhecer novamente quem ela é, como ela está. Porque a maioria das pessoas que você vai abordar, que você vai se conectar, elas já têm coisas em comum com você, já vai ter valores semelhantes. Você não vai abordar pessoas que você não se identifica. Então, ela já vai ter valores semelhantes aos seus, já vai ter uma história parecida com a sua, você vai ver. Mas vamos abordar primeiro, tá? Tá fazendo sentido, gente? Fez sentido tudo que eu trouxe aqui? Se a gente não abordar, se a gente não avançar no chamado, a gente vai retroceder na nossa casa. Porque assim são os princípios bíblicos. Assim é uma árvore, ela só continua crescendo. Se ela não continua crescendo, se ela para de crescer, ela morre. E nós somos comparadas a árvores. Salmos 1 e vários lugares da Bíblia. Que benção. Glória a Deus. Glória a Deus, aquilo que é do Senhor. É Ele que nos capacita. A gente estuda, mas é Ele que nos capacita. Como eu já falei aqui e volto a repetir. Eu estudava, eu entendia muito da parte de vendas no físico. Quando chegou no digital, eu fiquei meio perdida. Comprei curso, mais curso, mentorias, mas aquilo só conseguiu entrar na minha cabeça
quando eu fui para a palavra. Aí eu pedi, Senhor, eu não tô conseguindo entender. E o Senhor é quem entrega os métodos, a forma, a estratégia, as alianças, as pessoas, os ambientes. É Ele que entrega. É Ele que nos faz nos encontrarmos com as pessoas. É Ele que nos une, isso está em Neemias. É Ele que nos une quando a gente se rende à vontade dEle. Mas é Ele que nos separa quando a gente se entrega ao orgulho, ao pecado, à dureza, deixando nosso coração petrificar, se tornar uma pedra dura que Ele vai precisar quebrar. Se a gente deixar também, né? Então, gente, eu vou encerrar já aqui. Amanhã nós temos live. Na quinta-feira, essa semana, a gente não vai ter live, porque eu tenho um compromisso. Mas amanhã nós temos live. Nós temos mais. E mais tarde eu vou deixar um desafio no grupo, tá? Vou colocar o grupo nos stories daqui a pouco. E eu quero convidar você hoje. Repense. Repense sobre o que é abordar um cliente. Repense o que é a venda. O que é ter uma empresa, um negócio. Não, nunca o negócio é para nos servir. Nunca o que vem do céu é para nós. É sempre passa em nós, mas depois precisa ser transbordado através de nós. As empresas não servem apenas elas mesmas. Existem muitos filmes, muitas novelas que falam quantos empresários são gananciosos e são ruins. E realmente tem isso. Mas não é desse tipo de empresário que Deus te convidou, me chamou para sermos. Mas precisamos sim, a empresa precisa ter faturamento. E se a gente não aborda, não vai gerar faturamento. Mas precisamos aqui ter confiança. E olhar para a abordagem como algo que vai ajudar o outro. Quando a gente for atrás das vidas, a gente está indo atrás de garimpar. Buscar tesouros. Tesouros que as pessoas eternos que estão nesses vasos de barro. Que esses vasos não enxergam ainda. Mas eu sei que você já enxergou. Que existe tesouro em você. Existe um potencial. Você sabe que você é uma bomba nas mãos de Deus para explodir o inferno. Para saquear o inferno. Glória a Deus. Gratidão também, minha linda, pela presença sua, de vocês. Tá? Gratidão. Então, vou deixar um desafio depois no grupo. E amanhã a gente vai continuar essa live. Tá bom? Em nome de Jesus, nós vamos saquear o inferno. Essa é a estratégia que Deus nos deu para o tempo de hoje. Quando o Senhor falou, você vai usar as vendas assim, eu pensei, o Senhor tá louco ou eu tô louca? Eu sei que você também já se viu como uma louca em algum momento. Porque quando algo é muito maior que você, a gente se vê como louca. Mas você não está sozinha. E isso vai acabar. Em nome de Jesus. Vai acabar. Porque parece muito maior. Mas ele só mostra esses projetos para que eu e você entenda. Olha, você não vai conseguir sozinha. Você vai precisar vir até mim, se render. Porque eu te farei capaz. Amém? Um ótimo dia. Um beijo até amanhã às 11h11, hein?